Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a cultura no Brasil colonial. E para entender a cultura no Brasil colonial, é importante entender um pouquinho de como foi a colonização portuguesa aqui na América. Lembrando que Portugal era um país católico. Esse período é o período do mercantilismo, então Portugal veio para o Brasil para colonizar e ter lucro com isso, mas não deixa de lado as questões religiosas. E como lá o Estado e a religião estavam sempre ligados, aqui ocorreu a mesma coisa. Portugal tinha um governo extremamente ligado à igreja. E aqui isso se reproduz. A igreja vivia uma situação um pouco complicada no período do início do movimento protestante. E o movimento protestante, ele fez a igreja católica perder muitos fiéis. Uma das medidas da Igreja Católica para recuperar os fiéis foi a criação da Companhia de Jesus. Então existia uma ordem chamada Companhia de Jesus, cujos seus participantes eram os jesuítas, que tinham como função, lá na Europa, reconquistar os fiéis perdidos pelas igrejas, para as igrejas protestantes. Mas aqui na América, eles vieram para a América junto com o Estado português. Aqui na América colonial, no Brasil colonial, eles tinham a função de catequizar os índios, ou seja, conquistar novos fiéis, né? Trazer valores católicos para cá. Isso fez com que o início da nossa colonização fosse muito baseada no eurocentrismo. Portugal traz para o Brasil o eurocentrismo e começa a impor isso aos indígenas. Então, essa dinâmica que Portugal criou aqui acabou fazendo com que houvesse um genocídio cultural. A cultura indígena ela foi massacrada pelos portugueses, pelos jesuítas, né? Os valores cristãos, católicos foram impostos, né? Jesus foi para os indígenas, né? Fazendo com que eles deixassem a sua cultura original. Isso a gente chama de aculturação, né? Essa imposição da cultura europeia para. Isso tudo, essa dinâmica, gera aqui no Brasil uma sociedade extremamente patriarcal, muito patriarcal, né? Em que senhores de engenho e a igreja mandavam na vida das pessoas, né? E os escravos eram subordinados e tinham que suportar toda essa pressão e todas essas ordens que vinham de cima, vinham verticalmente. E os escravos, que formavam a base da economia da colônia, eles eram extremamente subjugados, né? E também tinham que adotar as práticas da Igreja Católica se quisessem fazer alguma manifestação religiosa. Por isso é que ocorreu, né, durante todo o período colonial e depois, inclusive, entrando no período imperial, ocorreu também bastante sincretismo. Era uma sociedade, portanto, extremamente hierarquizada, senhores e igreja mandavam, né? E extremamente católica. Isso vai fazer com que a arte, a cultura como um todo, não só a religião, mas a cultura como um todo, ela seja baseada em valores católicos, em valores cristãos. Isso vai influenciar demais também na sociedade mineradora, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a sociedade mineradora, ela foi responsável pela vida do barroco e pelo desenvolvimento desse barroco aqui no Brasil. O barroco era um estilo de arte europeu, mas que teve uma adaptação aqui no Brasil e que se tornou original, inclusive, para alguns especialistas. Quais as características? Bom, lembra que eu falei agora há pouco que a Igreja Católica influenciou demais, não só, né, a religiosidade, mas a cultura no Brasil colonial? Aqui também. O Barroco ele tinha temas extremamente religiosos, cristãos, né, católicos. Lá na Europa, as imagens em estátuas e em pinturas, elas tinham traços, nos rostos tinham traços europeus. Aqui vai ganhar uma adaptação que tanto as estátuas quanto as pinturas elas começam a ter
traços do povo brasileiro. Aleijadinho, por exemplo, ele fazia alguns rostos de pessoas conhecidas da sociedade lá em Minas Gerais. Bom, por que que o barroco foi possível e se desenvolveu na sociedade mineradora? O século XVIII é um século marcado pela mineração aqui no Brasil. Quando os portugueses chegam aqui, eles começam a colonizar, mas não encontram o ouro. O ouro vai ser encontrado só no finalzinho do século XVII, comecinho do XVIII. O século XVIII vai ser o século da mineração. Isso faz com que muitos europeus viessem para cá. Veja, por volta de 1700, existia no Brasil mais ou menos 300 mil habitantes. 1780, por volta de 1780, nós tínhamos aqui mais ou menos 3 milhões e 300 mil habitantes. Então, houve, né, uma vinda de europeus, uma vinda muito grande de europeus para cá. A sociedade vai ficando mais urbanizada, principalmente na região das Minas Gerais, que é a região onde o ouro foi encontrado, certo? E é ali, portanto, que vai haver uma força muito grande da Igreja Católica, que viu ali riqueza e povo, pessoas. Ela vai influenciar bastante os artistas que vêm lá da Europa, os artistas que aprendem aqui. Então, aprendem uma arte originalmente europeia, mas adaptam isso para cá, mas é uma arte predominantemente religiosa, mas adaptada para o Brasil. O que tem o barroco aqui no Brasil? Com a utilização de muita perspectiva, né? Muitos detalhes, só que introduz algumas coisas da população brasileira. E também utiliza bastante ouro. Né? Os grandes senhores donos de lavras que patrocinavam a arte barroca, né? Tinham um poder econômico muito grande. As igrejas também aproveitavam disso. Né? Então, muitas estátuas e muitas obras elas eram ornamentadas com ouro, elas eram banhadas em ouro, elas tinham chapas de ouro, enfim. Por isso que muitas igrejas também foram bastante saqueadas de lá para cá. Então aqui um panorama um pouco geral da arte barroca na cultura da colônia no Brasil.